Agora estamos gravando. Gente, vocês aqui, Tiago, não conta você, tá? Vocês já, de todas as aulas que a gente passou, todo aquele conteúdo que a gente conversou, vocês tentaram hackear alguma coisa? Não, não tentei, nem baixei o Kali Linux ainda. Vitor, como é que tá o passo aí? Serena? Christian? Eu ainda não tentei hackear, estava naquela peleja de formatar computador, instalei o Kali Linux, legal, bonitinho, mas não tentei hackear nada ainda não. Sim, senhora. Então tá, gente, seguinte, hoje a gente vai falar de uma das vulnerabilidades mais idiotas que eu poderia descrever para vocês ao longo dessa nossa jornada, tá? Hoje a gente vai falar, na verdade, de duas que são muito imbecis. A primeira é o que a gente chama de SQL Injection, e a gente vai entender o que é isso, tá? E a segunda é o que a gente chama de XSS, ou Cross-Site Scripting, que basicamente todas as vulnerabilidades que a gente vai ver ao longo do nosso conteúdo, essas duas são as mais simples, as mais fáceis de se impedir que aconteçam, e o mundo está recheado dessa porcaria, tá? Por que, cara, é muito simples? Porque qualquer um consegue hackear com isso aqui. Qualquer um tem acesso a um monte de dado importante com isso aqui, e é extremamente simples de você resolver isso na hora que você está criando a aplicação, e mesmo assim a gente ainda acha muita coisa com isso, tá? E a facilidade é porque você só precisa do seu navegador. Você não precisa de Kali Linux, não precisa de conhecimento avançado. Você, 5 minutos, o ChatGPT, você hackeia muita coisa só com esses dois aqui, tá? O de baixo é um pouquinho mais difícil, o de simples é extremamente imbecil, tá? Quando a gente fala de SQL Injection, a gente precisa de entender alguns conceitos antes, tá? A chicura da televisão touchscreen. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um banco de dados, tá? Todo mundo provavelmente tem uma noção, até pelo nome é meio óbvio, mas um banco de dados é o seguinte: imagina que você acabou de baixar um aplicativo no banco, né? E você quer acessar esse aplicativo de banco para você fazer suas coisas. Fazer seu Pix, comprar o curso do Hacking Lab, enfim, um monte de coisa. Ver quanto dinheiro você tem na conta. Quando você abre esse aplicativo para você ver os seus dados lá, o que acontece é o seguinte: o front-end, ou seja, a aplicação que você está usando ali, ele se conecta em um servidor que está na nuvem, ou seja, Deus sabe onde está isso, e ele vai se conectar nesse carinha, um banco de dados, que é basicamente como se fosse uma agenda telefônica. Então lá tem o seu nome, o seu CPF, o número da sua conta, quanto dinheiro você tem, as suas configurações, etc. Isso fica salvo. Então, esse sistema é o que a gente chama de banco de dados, tá? Porque ele é um banco, ou seja, ele guarda um monte de coisa, e o que ele guarda? Dados, ó, que simples, né? E quando a gente fala de SQL Injection, o que é o SQL nessa história? O SQL é uma linguagem de programação, basicamente, que faz com que você consiga interagir com o banco de dados. Então, quando você quer colocar uma informação dentro desse banco de dados, você vai usar o SQL. Tá? Quando você quer mudar uma tabela, criar uma tabela, a tabela é como se fosse uma categoria de dados que você vai salvar lá dentro. Então, tudo isso você usa essa linguagem de programação. Eu vou até tentar pegar uma referência para a gente daqui a pouco para vocês verem. E qual que é a questão do SQL e por que existe o SQL Injection? Como o próprio nome já diz, você injeta, entre aspas, um código SQL dentro de uma aplicação. É uma coisa que você jamais deveria conseguir fazer. E como que a gente faz isso? É a coisa mais simples do mundo. Você vai lá numa barra de pesquisa, num lugar que você coloca o seu login e a sua senha, qualquer coisa idiota assim, você vai lá, coloca o comando SQL de uma maneirinha formatada direitinho, e se a aplicação for vulnerável, o seu comando passa, tá? E o servidor, então, processa aquilo que você digitou, como, por exemplo, o nome de usuário, que quando a gente fez lá a nossa aula de programação, a gente explicou que strings de texto, ou seja, blocos de texto que não tem conteúdo, né, que não tem função para o computador processar, jamais deve ser confundido com o código do computador. É por isso aqui, tá? Por conta desse tipo de ataque que a gente fala isso quando está falando de programação. Porque se você der mole e não formatar direito aquilo que o usuário está digitando, pode ser que ele insira junto com o nome de usuário, por exemplo, um comando para o seu servidor processar. E aí o que acontece? A vaca vai para o brejo. Tá? E quando a vaca vai para o brejo, ela vai para o brejo de verdade. Vou ver se eu consigo o Paulo vir cá para contar uma história para vocês, vocês não falarem que é mentira minha. Ô, Paulo! Peraí, gente. Paulo! Faz favor. Vou pedir o Paulo para contar uma história para vocês não falarem que é mentira minha, tá?
E exemplos como esses tem vários, aproveitando que o Paulo está aqui hoje. Ô Paulo, conta para a turma aqui, fazendo favor, um exemplo de SQL Injection que deu problema para quem fez. Eu vou até te passar o microfone. Boa noite, pessoal. Para quem não conhece, Paulo, um dos fundadores aqui do HackLab, tá? Boa noite, turma. Bom, 2021, uma aplicação SQL possibilitou um ataque de SQL Injection que liberou 21 milhões de dados do Ministério da Saúde. Só isso. Só? Sim. Só isso. 21, e que dados que eram esses? Dados de saúde da pessoa. das pessoas. Tá. Vocês entenderam, gente? Deixa eu voltar aqui para a câmera, né? Olha. Sereno. Bota para dentro para nós. Gente, o que o Paulo falou para a gente aqui? Ele veio cá. Eu pedi para ele dar um exemplo e falou da cabeça dele. 21 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados por conta de um negócio idiota como isso aqui. SQL Injection. Tá? Ah, Vitor, vazaram dados. Vocês já pararam para pensar quanto vale para uma empresa corretora de plano de saúde, por exemplo, os seus dados do SUS? A empresa saber se você tem ou não uma condição de doença pré-existente? Se você tem uma pressão alta, alguma coisa assim? Tá? Gente, dado das pessoas vale mais dinheiro do que dinheiro, muitas vezes. Exemplo. Quem aqui já foi na farmácia comprar um remédio e aí o farmacêutico te fala assim, se você colocar o seu CPF, você tem 15% de desconto. A maioria vai lá e aceita. Vocês já pararam para pensar por que essa farmácia está te dando esse desconto? Ninguém pensa nisso. Você já parou para pensar quanto vale a informação de qual remédio você compra para uma empresa que vende seguro de saúde? Pois é, R$15 que você está pagando a menos um remédio de pressão vale grana, hein? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados e com os dados das pessoas. Então, se você é da área de Blue Team, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Se você é pentester, fica de olho nisso aqui, porque às vezes você vai fazer um esquema gigantesco para hackear um sistema, para você fazer o seu relatório e a vulnerabilidade estava escancarada. Tá? Claro que a gente vai ver na prática como é que faz isso, né? Eu sempre falando aqui fica simples. Vitor, a gente falou na última aula, na nossa última conversa, que eu não gosto de chamar isso aqui de aula, sobre a importância de ter cuidado com os dados das pessoas. Mas não custa recapitular. Se você faz um dump, o que é isso? Você permite que a pessoa faça uma cópia, baixe o seu banco de dados inteiro, você vai ter problema com duas principais coisinhas, tá? Coisa pouca. Primeira, a LGPD. E a segunda, a GDPR, que é a mesma coisa na Europa. Elas estipulam mais ou menos 100 milhões de euros de multa e ou 4% do valor do faturamento anual da empresa, o que for maior. Tá? Então, às vezes uma coisa imbecil como isso aqui, vocês vão ver o porquê que eu tenho ódio desse negócio, tá? Assim, que eu tô só xingando, mas o problema é que isso aqui pode causar. Tá? Já teve dump de banco de dados de banco financeiro por conta disso aqui. Alguém dormiu no ponto, colocou uma coisa lá que não devia. Tá? Bom, gente, falar o que é SQL Injection é legal demais, não sei o que, não sei o que. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Deixa eu pegar o mouse aqui que é mais fácil. Ver como é que eu saio desse trem aqui. Olha a cara do Paulo aí. Ô, gente. Pronto, foi mais fácil. Eu vou mandar para vocês aí no chat, se vocês quiserem abrir enquanto a gente está conversando, um site, tá? Esse site aí é o seguinte, ele é feito para vocês poderem testar essas coisas. Ele tem um monte de vulnerabilidade, tá? Não só SQL Injection, mas um monte de coisa. Estou mandando aí no chat. Vocês estão com o computador? Ou está todo mundo no telefone hoje em dia? É só assim, né? Quem tiver com um computador, abre ele aí para nós. Fazendo favor. Perdi minha caneta de novo. Primeiro dia no estúdio é foda. Eu mandei aí no chat. Ué? Era aí que eu estou enviando de novo. Olha se agora vai.
De qualquer forma, eu mandei no grupo também. Ô, Vitor, Diga. parece que tem algum problema no chat, que eu acabei de mandar uma mensagem e disse falha ao enviar. Aqui Então, também. temos algum probleminha no chat. Eu mandei no grupo aí para vocês. Fica mais fácil de pegar. Ah, meu filho, sexta-feira, uma hora dessa, você tá achando nem o Teams quer trabalhar. Só eu mesmo, maluco. Feriado em Minas ainda, né? O Teams não tá entendendo nada. E para quem não é de Minas, hoje é feriado aqui. Eu morro de inveja. Mas só é Belo Horizonte. Ô, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver na minha tela aqui, porque tá pequeno, né? Mas isso aqui é um site que ele imita sendo um banco, tá? Ô, Serena, você tá no computador? Sim, senhor. Abre esse site aí e compartilha a tela com todo mundo. Ajuda aí. Na verdade, eu estou num notebook de 14 polegadas aqui. Você quer mesmo que eu faça Ih, isso? já vi que tem coisa aberta que não devia. Assim a gente pega a pessoa no pulo. Não, não é isso. Porque eu Bom, não vou. gente, vocês não têm noção, não. Autor mutual, é isso mesmo? Isso aí tá fingindo ser um banco, tá, gente? Qualquer aí. Inventaram isso só porque esse site, vocês podem pegar esse site para vocês estudarem um monte de coisa, tá? Ele é feito para isso e tem vulnerabilidade até as tampas, de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. E a gente vai usar ele para falar de firewall depois também. Então, guarde esse site no fundo do coração de vocês, porque para quem está começando a querer aprender a hackear as coisas é o melhor caminho, tá? Gente, contar para vocês uma coisa enquanto a Serena está abrindo aqui. Era para isso estar no quadro de trás, que ele é um quadro com projetor e touchscreen. Mas eu acabei de montar aqui as coisas do estúdio, faltando 3 minutos para ela começar. Aí eu tive que pegar a televisão. É por isso. Mas vocês não contam para ninguém, senão eu passo vergonha. Conseguiu aí, Serena? Senão eu vou abrir aqui no meu. Deixa eu abrir aqui no meu que vai ser mais fácil. Eu abri, mas eu não tô. Ah, tá. Achei aqui o botãozinho do compartilhar, não tava achando. Achou? Foi aí ou não? Foi. Tá todo mundo vendo o notebook da Serena aí, gente? Se vocês não responderem, eu não vou saber se vocês estão vendo. Eu vou considerar que estão. Então tá bom. Abre o site, Serena. Ô, Gustavo, você em vez de reclamar, abre esse aí também. Vai estudar. Vê de caminho serviço. Não, tá aparecendo o WhatsApp seu aí. Ah, você tá brincando? Oxi. Que coisa feia. Eu não tô vendo e vocês estão, tá vendo? Que coisa feia. Peraí, deixa eu mudar tudo então. Compartilhar a tela então. Agora foi. Deu agora? Aham. Nossa senhora, 500 mil abas abertas no navegador. Essa minha compra na AliExpress, minha mãe. 510. Vamos lá. Isso aí é um site muito do feio, tá? Mas você vai ver que ele tem uma parte nos cantos, embaixo do logo aí escrito Online Banking Login. Tá vendo? Aqui em cima. Isso aí acontece na vida real, tá, gente? Vocês não têm noção. Clica para fazer o login, abre a página para nós. Se o seu computador não decolar, digita qualquer coisa aí, um nome de usuário e uma senha qualquer. Não deu? Obviamente, porque você não tem as credenciais de acesso de uma conta nesse banco, né? Você pode digitar a coisa que você quiser o dia inteiro que você não vai conseguir. Quando você digita para fazer login aí, o que acontece é o seguinte: o servidor, que é o computador que está fornecendo essa página para você, ele pega o nome de usuário que você digitou, coloca ela numa
query SQL, ou seja, uma linha de texto mesmo que é mandada para o banco de dados falando: busque por todos os usuários que tenham a nome de usuário igual a esse e a senha igual a essa. Se ele retornar algum resultado, passou, que você existe. Se ele não retornar nada, porque você não tem cadastro lá, ele não vai deixar você fazer login, tá? Um sistema de login meia boca seria assim. Agora imagina que se a gente conseguisse escrever alguma coisa dentro dessa pergunta que o servidor está fazendo para o banco de dados, como por exemplo, busque pelo nome XYZ, por exemplo, Serena. Ou então, retorna se 1 for igual a 1. Óbvio que 1 é igual a 1, então o servidor sempre vai dar verdade. Digita para mim aí, Serena, uma coisinha, eu vou ditar para você, tá? E eu escolhi ditar e não escrever para vocês verem, não é à toa. Digita aí no nome de usuário, apaga tudo. Eu estou vendo você tentando fazer um buffer overflow, viu? Aprendeu, né? Danado. Mas você não resolve todos os problemas do mundo, não. É mais simples. Digita aí, seu nome, Serena. Coloca, não, sem o espaço. Coloca uma aspa simples, aquela retinha que tem no canto superior esquerdo do seu teclado. Espaço, OR maiúsculo, ou, em inglês, espaço, a mesma aspas, o número 1, sem espaço, tá? Aspas de novo, igual, abre aspas de novo, 1. Não colocar aspas no final. Copia esse conteúdo aí e cola na senha também. Pronto. Viram que coisa imbecil? Hã? Administrador. Não, é porque nesse caso SQL Injection geralmente vai cair dentro de administrador. Olha que trem imbecil, gente. Agora vocês me falam uma coisa, como é que o Ministério da Saúde me faz um negócio desse? Eu fiz questão de não digitar aqui, fazer vocês digitarem para vocês verem que não tem truque, que é a coisa mais idiota do mundo. Olha aqui, a minha cara, né? Bonita. Olha que merda. Com perdão na palavra. O que acontece, gente? A Serena aí agora está com um painel administrativo do banco. Ela conseguiria ver o usuário das pessoas, senha, pegar dinheiro, fazer o que ela quisesse. Tá? É um negócio que é muito simples e acontece assim na vida real, gente. Então, sempre que a gente vai fazer um pentest, a primeira coisa que eu faço, lembra lá na primeira aula que eu falei? Eu saio procurando campos que eu posso digitar as coisas? É por isso. Para ver se não existe esse tipo de vulnerabilidade. E muitas vezes a gente encontra. Tá? O que acontece? Volta lá, Serena, no que você digitou, por favor. Para todo mundo ver. Clica em sair aí, ó, sign off. No canto superior direito, está em vermelhinho, em cima da cara da moça aí na foto. Clica para sair, clica para fazer login de novo. Não, aí é lá, aí, beleza. Clica aí username só para aparecer aquilo que eu digitei para você. Não faz nada, deixa eu explicar agora. O que acontece, gente? A gente colocou um nome de usuário, né? Serena, por exemplo. Poderia ser qualquer coisa. Carro vermelho, HackLab, Argentina enjoado, o que vocês quisessem, tá? A gente colocou uma aspa simples do lado do nome dela. Vocês repararam que tem uma aspa simples ali? O que a gente está fazendo? Quando o programador criou o código que verifica, ele não verificou direito o que a pessoa estava digitando lá. E quando a gente coloca essa aspa simples, é como se a gente estivesse falando para o computador. Computador, agora acabou o nome de usuário. O que segue daqui para frente é código. E aí a gente colocou um ou 1 igual a 1. Lembra que eu falei que o sistema de banco de dados vai te retornar um verdadeiro ou falso, se aquele usuário sentam corretos ou não? A gente falou para o computador, Serena, por exemplo, ou 1 igual a 1. Vocês concordam comigo que 1 sempre vai ser igual a 1? O computador retorna o verdadeiro, mesmo não tendo o nome de usuário. Resultado, 21 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados pelo Sistema Nacional de Saúde Brasileiro. Pela coisa mais
imbecil que já foi criada na história, né? Que tem correção há muitos anos, mas que muitas vezes os programadores deixam passar. Às vezes é sistema muito antigo, né? Sistema de automação industrial, gente, tem muita coisa que roda no Windows 98 até hoje. Tiago tá aí, é um programador especialista em automação industrial, não me deixa mentir. 1998. Tá lá rodando até hoje, porque na indústria está funcionando, não mexe. Só que aí mora esse tipo de coisinha aqui perigosa, tá? Agora a gente vai fazer outro. Serena, clica lá na barra de pesquisa. Esse eu vou mandar no grupo para vocês o comando, porque ele é maior, vai ficar mais fácil. Espera aí. Gente, eu mandei aí no grupo um outro comando. Serena, copia ele para mim, por favor. Conseguiu pegar aí? Você coloca? Copia esse código aí e abre o site de novo. Já está? Então agora você vai fazer o seguinte. Vai lá na barra de pesquisa do site, lá no campo superior esquerdo. Tem uma opção lá de search, pesquisar. Direito, né? É, superior direito. Clique em OK. Dentro dessa Firefox.net diz XSL. Tá bom. Clique em OK. Volta lá na página. Cola esse mesmo código e agora a gente vai editar uma coisa nele. Eu já vou explicar para vocês o problema disso aí. Peraí que eu tenho que admitir alguém. Eu faço aqui. Feito. Ah, mas já foi. Bem-vindo! Bom, é para eu digitar o... Volta lá no site e cola esse comando lá de novo. Ô, gente, eu tô mandando para vocês isso no grupo, é para vocês testar junto, tá? Eu tô usando a Serena só de exemplo. Pra vocês verem que não é o Vitor que tá falando mentira aqui. Abra lá o site de novo, por favor. Já está no site, De- o comando já está colado lá na Tá. pesquisa. Beleza. Tá vendo onde está escrito XSS aí? Sim. Digita onde está escrito XSS aí para nós. A sua tela não está atualizando, tá? Tá, agora foi. Digita aí para nós. Onde está escrito XSS. Apaga o que está escrito XSS dentro das aspas. Digita aí. Seu computador foi hackeado. Faça um Pix de 10 mil por Vitor. Qualquer coisa. Posso pôr espaço? Pode pôr. Foi hackeado, tá bom. Clique em Go. Tá vendo esse link que está aí em cima? O link da página, demo.testfire, clique, copia ele inteiro. Para qualquer pessoa que você enviar esse link, esse código vai ser executado e vai aparecer isso aí. Para qualquer um. E o que você chama de qualquer pessoa? Qualquer pessoa que clicar nesse link, esse código vai ser rodado, executado automaticamente. É claro que nesse caso, a gente está dando uma mensagem simples, que não faz nada demais, mas, por exemplo, poderia ter feito realmente. Faça um Pix. Aí imagina você abre o site do seu banco, o domínio é o domínio do seu banco certinho, santander.com.br. Na hora que você abre o site do seu banco, aparece essa mensagem falando que o seu cartão venceu, que eles precisam da sua senha, alguma coisa assim. Por si só já é um problemão, tá? E já teve muita gente tomando muito prejuízo com isso. E qual que é o outro problema? Esse código que está fazendo essa mensagem subir na sua máquina, ele não está rodando no site, ele está rodando no seu computador. E dependendo do que eu colocasse nesse código aí, por exemplo, eu poderia instalar um programa no seu computador que fica gravando todas as teclas que você digita ao longo do seu dia e mandando para mim. Quanta coisa você não digita num dia? Nome de usuário, senha. Tá?
que a gente está fazendo aí só para a gente repassar pelo comando? A gente fez a mesma coisa que no SQL Injection, só que em vez da gente colocar um comando de SQL, que é a linguagem que você usa para interagir com o banco de dados, a gente colocou um código em JavaScript, que é a linguagem de programação que é muito usada em sites, tá? Que é a que roda dentro do navegador da pessoa quando ela acessa um site. O que acontece? A gente colocou aí, entre aspas, script, que a gente está falando para o computador. O computador que vier daqui para frente é um código JavaScript, tá? E a gente colocou simplesmente alerta e a mensagem que a gente quiser e fechou a nossa tag de script. O computador, sem saber o que era um ou outro, porque não foi programado para fazer isso quando fizeram esse site, executou nosso código. Do tipo, beleza, não tem texto, mas tem um script, eu vou rodar o script. Executou. Porque para ele não fez diferença o que você digitou como string de texto e o que é código. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, tá? A aula de hoje eu não quis ficar trazendo um monte de conteúdo técnico, como a gente sempre faz. Primeiro, porque eu cheguei aqui na correria no estúdio. Segundo, porque isso aí é extremamente importante. É a base, tá? Muita gente preocupa com, vou instalar um firewall filé no meu sistema, vou contratar um programa da Clarity, não sei quem, não sei o quê, um monte de coisa. Mas esquece do básico, tá? Então, a informação mais importante que fica para a gente hoje, cuidado com o que vocês colocam quando vocês estiverem programando. Se é que alguém aqui é programador ou vai programar amanhã, não sei. E a segunda coisa mais importante de tudo, gente. Quando a gente vai fazer um pentest, às vezes o problema ou a solução, no nosso caso, porque a gente quer fazer um relatório falando que tem vulnerabilidade no final do dia, por questão de ego. Mas às vezes o mais simples é a solução da coisa, tá? Às vezes você vai lá procurar um buffer overflow. Vocês viram que a Serena, quando abriu o site, a primeira coisa que ela tentou fazer foi sair digitando 1 milhão de coisas de texto na barra de pesquisa para ver se estourava o buffer do sistema. Essa linguagem de programação não funciona não, tá? Mas esqueceu do básico. E muitas vezes o problema que vai fazer um sistema gigantesco ser destruído, ser quebrado, ser hackeado, é o básico, tá? Já aconteceu, dei fazer pentest em site, o sistema era extremamente bem protegido, tinha 2, 3 firewalls, tinha um monte de coisa lá protegendo, era uma estrutura fenomenal. Só que sempre que você vai fazer um pentest, todo mundo pensa a mesma coisa, né? Eu vou no mais complicado, porque nunca acharam uma vulnerabilidade aqui, então vou ter que tentar alguma coisa extremamente absurda de difícil. E quando chegou para ver, o problema estava no básico, tá? Eu deixei esses códigos para vocês aí no grupo, deixei o link, testem, tá? Para aí, eu recomendo para vocês o seguinte, vocês podem, aí nesse caso pede ajuda do ChatGPT mesmo, tá? ChatGPT, gera um scriptzinho de XSS para me testar. E vão colocando lá, esse site ele tem um monte de coisa, um monte de vulnerabilidade para vocês testarem. Tem as duas que eu falei para vocês aqui hoje, mas tem mais um zilhão, tá? Essas duas são a causa dos maiores problemas hoje na computação moderna, tá? Por incrível que pareça. Diga, Sereno. Qualquer campo de qualquer site que aceite alguma inserção, eu posso tentar entrar no banco. Qualquer um. Qualquer um, tá? Os principais, sistemas de login e barras de pesquisa, tá? Mas, em teoria, qualquer um. É claro que, aí a gente tem que pensar num ponto que é o que eu ia falar o seguinte, você já fez a pergunta perfeita. Concordam que esse banco de dados é um banco relacionado a nomes de usuários? É um banco de login. Então, esse é um banco que tem uma importância grande para a gente. Mas pode ser, por exemplo, um banco de comentários. Se ele tiver outras coisas dentro do mesmo banco, o que também não é uma boa prática, você conseguiria fazer o dump de outras coisas. Mas se a estrutura daquele software for um banco de dados só para comentários, um banco de dados só para usuários, outro só para pesquisa, você só vai conseguir ter acesso às coisas de comentários, tá? Então, é uma das boas práticas. Separe, segregue em bancos de dados por conta disso. Porque se vaza o acesso de um, você não compromete o seu sistema inteiro, tá? Só aquela parte ali. Tem vezes que não dá, né? Dependendo da estrutura, às vezes o cliente vai te fornecer uma coisa ou outra, a gente fica mais complicado. Mas nesse caso aqui, estava aqui fácil, tá? Isso aqui, de novo, você vê toda hora. Simples. É só o cara tratar essa entrada de texto. Muitas vezes eles não fazem, tá? Então testem. Gente, cuidado onde vocês vão testar, tá? Pelo amor de Deus.
como eu sempre falo, conhecimento é bom, é igual Homem-Aranha, tá? Mas vem responsabilidades com eles. Não vai tentar fazer isso, não sai da prefeitura da sua cidade. Por quê? Porque grande a chance de passar. Vou dar para vocês uma curiosidade aqui. Existe uma empresa no Brasil, que eu obviamente não vou falar o nome, que desenvolve 90% dos sites de prefeitura. É o mesmo site, só muda a roupinha. E tem uma dessa aí. Até hoje. Então, cuidado quando vocês vão testar isso, porque dependendo do que vocês podem parar o banco de dados do cara lá e vão saber que foi vocês. Tá? Vitor, isso é uma coisa muito antiga, né? O ser humano sabe que SQL Injection e Microsite Scripting existe há muito tempo. Isso ainda é usado? É. Tá? Tem vulnerabilidade aí grande que usou isso aqui. Tá? Vitor, se eu achar uma dessa, o que eu posso fazer? Você vai colocar no seu relatório e vai testar. O que eu recomendo vocês fazerem para testar isso na hora que vocês estão fazendo seu pentest para colocar no seu relatório? Coloca esse teste básico que eu mandei para vocês, tá? E aí, daqui a pouco eu vou entrar na hora que a coisa complica. Como sempre, sempre complica, né? Mas esses testezinhos, eu posso mandar para vocês uma listinha com todos para vocês testarem, não tem problema nenhum. Pode testar, às vezes o jeito que você colocou aqui, o banco não aceitou, mas você coloca um diferente, ele passa. Então, tem várias maneiras de você tentar fazer uma SQL Injection. O que eu fiz ao longo da prática fazendo isso? Eu fui montando um arquivo que eu tenho lá um monte. Todos que eu fui testando. Então, eu tento um, não funcionou, eu tento outro. E tem ferramentas para a gente automatizar isso para ficar mais fácil. E aí que a coisa às vezes complica, tá? A gente tem aqui o nosso coleguinha de Jane, que é de Blue Team. Eu sempre fico falando com ele, né? Durante as aulas, zoando. Para quem não sabe até hoje, de tanto eu falar, Blue Team é o cara que tenta defender. Red Team é a gente que quer hackear o cara. Tá? Então é basicamente assim, o Blue Team passa vergonha na gente, a gente passa vergonha neles e a gente se odeia mutuamente. O que acontece, gente? Existe um carinha que é muito legal, tá? Para o cara do Blue Team. Para a gente é uma droga, que é o que a gente chama de firewall. Quem aqui já ouviu falar em firewall? Já ouviram? Nunca ouviram? Sim, posso parar de compartilhar na tela? Claro. Nunca vi nem como isso ouço falar. Vocês já ouviram falar de firewall ou não, gente? Todo mundo já viu lá, pelo menos nem que seja em filme, né? Sim. Firewall é esse aqui, ó. Tem em software também, tá? Mas é um carinha tipo esse. É um computadorzinho. E o que esse cara faz, Vitor? Toda hora que você manda um texto ou alguma coisa para um site, ele fica ali verificando o que você está enviando. Ele pega a informação passando. Então, imagina que a gente vai fazer um telefone sem fio. O Thiago quer que eu passe uma informação para o Gustavo. Né? Você pode fazer isso diretamente. Então, o Thiago manda o recado para o Gustavo. Agora, a gente pode fazer um caminho que tem um passo a mais. O Thiago passa a informação para mim, eu passo a informação para o Gustavo. O firewall faz isso. Ele fica ali no meio do caminho. Tem um dado, ele pega, lê o que tem naquela mensagem e repassa. Agora, se fosse uma mensagem do Thiago, por exemplo, mandando o Gustavo a merda, eu ia receber essa mensagem e não ia repassar para frente. Por quê? Porque o Gustavo é meu chefe. E eu não quero ter problema. Né? A história é a mesma. Então, o que o firewall faz? Tudo que você manda, ele está ali no caminho. Tá? É claro que eu estou resumindo aqui, gente. Mas ele passa a informação, ele pega essa mensagem, analisa e devolve para quem ele precisa mandar. Agora, se no meio do caminho ele viu que tem um código desse aqui de SQL Injection e ele sabe o que é, mesmo que o site seja vulnerável, o firewall recebe a sua mensagem e devolve. Fala, não, que não. Você é doido? Gustavo é meu chefe, né? Se eu fosse o firewall, no caso. Então, o que acontece? Às vezes, o site é vulnerável, mas o firewall que está protegendo aquele site não é. Ah, Vitor, fudeu. Não tem o que fazer. Claro que tem. O que a gente precisa fazer nesse caso? Enganar esse cara. Diga, Serena. Interromper um pouquinho, só para as pessoas que entraram depois. O chat não está funcionando. Então, se alguém quiser interagir, tem que levantar a mãozinha e fazer como eu fiz agora, por favor. Pois é. Microsoft, feriado, gente, sexta-feira. Entenderam até aqui o que é o conceito de firewall? Não entendi nada, Vitor. Bulhufos. Levanta a mãozinha porque eu não estou vendo vocês, tá?
Lembrem que eu não estou com vocês na casa de vocês. Então, gente, o que... é só mandar umas palhaçadas que todo mundo responde. Olha que bosta. Vamos lá, gente. O firewall faz o seguinte. Recebeu uma mensagem, ele viu que ela é perigosa ou nociva, ele não repassa. Tá? Ele guarda aquilo ali para ele. Por quê? Porque ele não vai deixar você hackear o sistema dele. Óbvio, ele está lá para isso. E como que a gente faz, Vitor? A gente faz uma coisa que chama-se evasão de defesa. A gente tenta enganar o firewall para ele repassar essa mensagem para a gente testar do outro lado se tem essa vulnerabilidade. Tá? Como que a gente faz isso? Tem um monte de jeito. É difícil de eu explicar agora. Mas um dos jeitos, por exemplo, é a gente embaralhar esse comando que está aqui e fazer ele ser desembaralhado lá do outro lado. Tá? Eu uso isso direto. Como assim? Digamos que... Quem aqui sabe o que é criptografia? Todo mundo deve imaginar o que seja, né? Embaralhar uma mensagem a ponto de você não entender o que ela significa. A gente pega, então, esse comando, né, de SQL injection simples aqui no caso. A gente criptografa ele e coloca junto aqui a informação de como descriptografá-la do outro lado. Então, quando ela chega lá do outro lado, o próprio servidor tenta descriptografar aquilo e executa o comando. Tá? Porque ele foi programado para executar o que chegar. Lembra que o programador deu bola aqui. Então, a gente manda isso criptografado para ele, ele chega lá do outro lado, o próprio computador descriptografa aquela mensagem e executa o comando, deixando a gente passar. Isso é o que a gente chama de evasão de defesas. Tá? De novo, tem 1 milhão de jeitos de fazer, cada firewall é de um jeito. Então, não tem muito como impedir isso. Quanto mais avançado for o firewall, mais difícil é de fazer isso. Então, para quem é de Blue Team, os caras conhecem ali. Né? Tem vários fabricantes, tem a Fortinet, tem firewalls que são open source como Mod Security, tem um monte. Quanto mais simples o firewall do cara, mais fácil é da gente burlar isso do outro lado. Quanto mais avançado é esse firewall, mais difícil é da gente fazer isso. Tá? E às vezes a gente tem uma segunda camada de proteção, que é o que a gente chama de WAF, ou Web Application Firewall, que é um firewall próprio para o site. Ele está lá, então um firewall passa a mensagem para o outro, que passa a mensagem para o servidor. Então vai se adicionando camadas de segurança. E aí a gente consegue mandar nosso comando. Tá? Falando de SQL Injection, existe mais um tipo de SQL Injection. Tá? Que esse, de novo, fica um pouquinho mais complicado de novo. Tá? Que é o seguinte. Imagina que a gente pode fazer o nosso teste de SQL Injection aqui, né, usando o mesmo comandinho que eu mandei para Serena. E o computador não fez nada. Ele não me deu resposta nenhuma. Quer dizer que ele não é vulnerável? Não necessariamente. Existe um tipo de vulnerabilidade que a gente chama de Blind SQL Injection, ou SQL Injection cego, ou às cegas. O computador até executa o comando, mas ele não te dá resposta. Então, fica mais difícil de você testar, porque o comando foi executado, mas você não viu. Como que a gente pode resolver isso? Simples. Em vez de a gente colocar isso aqui, a gente coloca um comandinho que chama sleep, ou seja, dormir, parar, pausar por alguns segundos. E aí você faz o seguinte, você põe um comando e manda ele esperar ali 15 segundos e dá o OK. Se a página ficar processando, ficou processando, depois de 15 segundos ela carregou, você sabe que o comando está sendo executado lá do outro lado, você só não está recebendo a resposta. E aí você tem que bolar um jeito de aproveitar aquilo ali para invadir o sistema. Tá? De novo, tem formas e formas. Né? A ideia hoje é vocês entenderem o que é o SQL Injection e não como fazer. Embora eu já tenha dado a receita, porque é a coisa mais simples do mundo. Né? Então vai ficar um para casa para vocês hoje. Olha, eu sempre detestei professor que passava para casa, hoje eu não sou professor e estou passando. Mas o que acontece? Esse site, ele tem um monte de vulnerabilidade. Se a gente pegar aquele script de XSS que fez dar o pop-up na tela, aparecer aquela mensagem e colocar aqui, ele vai te falar que foi detectado um XSS e não vai deixar executar. Então, tem um firewall protegendo isso aqui. Tá? Ele não protege o campo de pesquisa, mas ele protege o campo de nome de usuário. Acontece na vida real também. Então, fica o dever de casa para vocês, junto com o nosso melhor professor do mundo, ChatGPT, de gerar comandos aqui para ver quem consegue burlar esse firewall que tem nesse campo de login e consegue fazer ele dar a mensagem. Tá? Quem ganhar primeiro vai ganhar um presente. Meio litro de Coca-Cola sem gás. Fechou? Até aqui alguma dúvida, alguma coisa? Vitor, não entendi. Não gostei. Me xingou. Digam. Quando isso eu vou beber água.
Diga. Vitor, uma pergunta. Esse Até site, duas. ele é para teste mesmo? Ele é para teste mesmo, feito para isso. Vocês não vão ser presos, podem testar à vontade. Mandei o link lá no grupo, tá? De novo, gente, juiz, onde vocês vão testar isso, tá? Pelo amor de Deus. Por que, Vitor? Tem como os caras saberem que eu fiz isso? Tem. Muitos sistemas são configurados para gerar log de tudo que você faz. Log é o seguinte, aconteceu alguma coisa no servidor, ele gera uma mensagenzinha e salva num arquivo, tá? Então, se você fica testando ali um monte de coisa e o firewall está te barrando, isso está sendo salvo em algum lugar. Tá? Então, cuidado na onde vocês vão fazer isso. Façam insights se vocês têm autorização, como por exemplo esse, que é um banco de mentira, tá? Que é feito para vocês testarem isso. Ao longo do curso, a gente vai ver um monte de site igual esse. Tá? Vocês até podem testar no site ali da loja do coleguinha, tá? Uma pessoa que você conhece, tem problema que isso aqui não faz mal. Agora, se passou, avisa, fala que tem e não mexe mais nada. Tá? Pelo amor de Deus. Ou se fizer e quiser fazer coisa errada, pelo menos não fala que foi eu que ensinei. Alguma dúvida? Alguma coisa? Hoje a aula foi mais curtinha. Diga. Uma pergunta. Por exemplo, como é que eles conseguem, digamos, plotar quem é que realizou o ataque? É pelo IP da máquina? IP. Tá? E se tiver uma de VPN? Cara, vamos lá. Só para explicar para todo mundo, porque nem todo mundo sabe, tá? O que é o VPN? Ou a rede privada virtual? Ela é um túnel que cria-se entre a sua máquina e uma máquina em algum lugar do mundo, tá? É uma conexão privada entre vocês dois e tudo que você acessa da internet, a internet percebe que quem acessou foi aquela outra máquina que está do outro lado da ponte, porque é ela que se comunica com o servidor. De fato, se você usar uma VPN, não seria rastreável até a sua máquina, tá? Mas você tem que ver quem é que está lá do outro lado dessa VPN, se essa pessoa é confiável. Porque o negócio é o seguinte, você vai lá e usa um Surfshark da vida ou algum outro provedor de VPN para acessar esse site, né, para fazer lá ali seu teste legal. Quem te garante, porque eles vão saber que saiu daquela VPN, e aquela VPN sabe para quem ela está mandando as coisas. Eles sabem, eles guardam essa informação, porque todo mundo pensa a mesma coisa, de usar VPN para fazer coisa errada. O resultado é que pode ser que aquela empresa seja acionada judicialmente, eles têm lá, e eles vão te falar, o fulano de tal, da conta tal, CPF tal, cartão de crédito tal, que usou para fazer essa conexão. Então, às vezes, é mais inseguro usar uma VPN do que não usar. Por quê? A gente tem hoje, em muitas casas, o que a gente chama de Metro Ethernet. O que é isso? O endereço de IP, vocês já devem ter ouvido falar que existem dois tipos, o endereço de IPv4 e o endereço de IPv6. O endereço de IPv4, que é 192, 168, 10, alguma coisa, por exemplo, ele tem um número limitado de dispositivos que podem usar. Então, o seu provedor de internet, Vivo, TIM, Claro, qualquer empresa, ela usa o mesmo endereço de IP para um monte de cliente. Tá? Então, para o mundo, é um endereço de IP só que lá dentro ela redistribui essas mensagens. Então, ela usa um IP para um monte de gente porque acabou, não tem IP mais para usar. Não dá para cada dispositivo no mundo ter um IP só dele. Para isso foi criado o IPv6, que ele tem zilhões de combinações e cada pessoa poderia ter 1 milhão de dispositivos que não ia faltar endereço de IP. Tá? Então, às vezes você tem uma metro internet e vão cair nela, né, no endereço de IP nela, mas, de novo, o seu provedor de internet também tem como chegar a essa informação que foi você. Quer fazer uma coisa 100% irrastreável? Não estou ensinando a fazer coisa errada, mas o único jeito é a Redditor. Tá? Por quê? Para quem não conhece, a Redditor ou a Deep Web, como é popularmente conhecida, elas são um monte de computadores que ficam conectados e vai pulando de um computador no outro. Tá? Às vezes 200, 300 saltos até chegar em um site. E aí seria impossível de se rastrear até chegar na origem. Você teria que ficar pulando de um em um. Até possível é, mas como tem um monte de países diferentes, um monte de gente conectada, isso fica quase irrastreável. Alguém levantou a mão, diga. Vitor, sou eu de novo. É o seguinte, eu só esclarecendo aqui, eu estou fazendo essas perguntas porque eu estou fazendo um curso de tecnólogo de Sim, cibersegurança, sim. estou estudando no IPOB, aí por isso que eu faço essas perguntas. Relaxa. Justamente, não, só para o pessoal não interpretar não. Com relação à rede, essa é a minha próxima pergunta, é exatamente sobre isso.
você já respondeu, a rede Tor, ela teria essa possibilidade de realmente você ficar indetectável. Ela seria virtualmente rastreável, tá? Tá certo. Pela conexão, sim. Agora, dependendo do que você manda, você pode ser rastreado por aquilo ou do outro lado, tá? Hoje no Brasil não existe isso, não existe previsão legal. Mas o provedor de internet sabe que você está se conectando no IP da rede Tor. Então, se amanhã sai uma lei, tá? Eu estou usando de exemplo, mas se amanhã sai uma lei que proíbe que a pessoa use ou que autorize que a justiça tente descobrir isso, eles conseguem saber quem está usando a rede Tor para se comunicar na rede. Tá? Vou dar um exemplo muito legal. Pode falar. Não, se eu precisar a VPN com a rede Tor, ainda assim a pessoa ela ainda assim é rastreável. O país que está do outro lado da VPN, se ela não for no Brasil, sabe que você está acessando a rede Tor saindo dela. O país que você mora, não. Tá? Basicamente é o seguinte, se você está no Brasil usando uma VPN na Suíça, e aí essa VPN na Suíça está conectando no IP da rede Tor. O Brasil não vai saber que você acessou a rede Tor, quem sabe é o pessoal lá na Suíça, tá? Aí depende, tem VPN que nem deixa. Tem empresa de VPN que não deixa que o seu computador conecte, que a VPN deles saia para o IP da rede Tor. Depende de quem que é o fornecedor, tá? Justamente para evitar um pouquinho do pessoal fazer cagada. O que acontece? A rede Tor, ela vai fazendo esses saltos. Quer dizer que é 100% rastreável? Não. Tá? Mas é virtualmente. Porque tem tanto salto. Você sai daqui, você conecta uma empresa na Coreia do Sul, depois você vai para a Suíça, depois você volta para a Austrália. Então vai pulando num monte de lugar até a conexão chegar no servidor que você realmente queria acessar. Quem já abriu a Deep Web, já acessou, sabe que é extremamente lento. É muito ruim, eu não sei como a pessoa gosta. Por quê? Porque tem esse monte de salto e cada hora que você dá um salto desse atraso, gera um atraso. Né? Então, os sites têm um visual extremamente minimalista, é texto ali, não tem imagem, vídeo, pouquíssimo, justamente porque a conexão é lenta por conta desses saltos. Vou dar um exemplo para vocês de como que essa questão da rede Tor as empresas conseguem saber que você está se comunicando. Uma empresa, que eu obviamente não posso falar o nome, muito grande de outsourcing, começou a ter problema de servidores deles se comunicando na Deep Web. O que acontecia? A empresa chegava, eles tinham uma estrutura que chama-se SOC, ou Security Operations Center. É um centro que tem um monte de profissional de Blue Team, de cibersegurança, que fica ali analisando todos os logs, tudo que está acontecendo no sistema de servidores daquela empresa. E aí aparecia lá um pop-up falando para o cara, olha, um servidor seu está se comunicando num IP da Deep Web. Aí o cara ia lá fazer as tratativas. 2, 3 dias, outro aviso, outro servidor. 2, 3 dias, outro servidor. E aí, como sempre no Brasil, as pessoas tendem a dificultar demais o trabalho. Né? O que esse pessoal desse SOC fazia? Eles iam lá e bloqueavam o IP no servidor, na máquina virtual daquele servidor. O problema é que essa empresa tem 3.000 servidores. E toda hora pipocava um comunicando com o Deep Web. Então, essas empresas já têm um mapeamento de todos os servidores que são da Deep Web, da Dark Web. Então, toda hora que você se conecta em um que é conhecido, eles vão lá e cortam a conexão. Nesse caso, eles até deixavam se comunicar, mas só avisavam. Até que chegou alguém para realmente tentar resolver aquele problema, um conhecido meu. E aí ele usou uma analogia que é muito legal. Imagina que você está numa escola, tá? E dentro dessa sala de aula que só tem crianças, tem um armário cheio de veneno. Você vai lá, pega uma criança com um pote de veneno na mão. O que uma pessoa normal faria? Ia lá e ia fechar o armário de veneno. Né? Não, essa empresa pegava a criança e guardava ela em outra sala. Toda criança. Então, toda vez que uma máquina se comunicava no IP da Deep Web, um servidor, que não tinha por que estar fazendo isso, eles iam lá e trancavam aquele servidor. Um por um. 3.000. Um serviço que leva 20, 30 minutos para cada um. Não faz sentido. Né? O que aconteceu no final da história? Existe uma coisa que chama servidor NTP, ou Network Time Protocol. É um servidor de internet que você comunica nele, que você conecta nele e ele te fala a hora, só. Era um servidor que o Windows, numa versão mais antiga, estava configurado para buscar a hora.
e esse servidor saiu dessa empresa, que tinha esse serviço de NTP, e foi para um servidor, virou um endereço de IP de Deep Web. É por isso que estava dando esse BO nessa empresa lá. Aí alguém foi lá e corrigiu no firewall e bloqueou aquele IP para todo mundo e acabou o problema, né? Trancaram o armário de veneno. Diga, Guilherme, você está com a mão levantada e com o braço já deve estar doendo. Não, aqui ficou, eu não consegui tirar. Boa. Alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Agora é a hora da aula que, assim, cara, hoje eu tirei o tempo para a gente conversar mesmo, trocar ideia, uma aula mais simples. Diga. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom? Opa, tudo bem, e você? Tô bem. Você falou aí, interessante, eu já fiz algumas coisas assim relacionadas, um cursinho aqui, outra ali, nunca nada muito aprofundado não, mas acaba que a gente escuta muita coisa. Sim. E é a primeira vez que eu vejo, né, essa informação né, num treinamento até de forma honesta, né, que fala a verdade. Porque o pessoal eles sempre falam que VPN, que tipo web é segura, né, e até na minha atuação, que né, depois eu esclareço, até na minha atuação eu sei que não é, porque até mesmo por questão comercial, né? Alguém vai deixar um servidor, né? O cara vai gastar tempo, dinheiro para deixar um servidor lá para as pessoas usarem a bel prazer, proporcionando essa segurança, né? E sem ganhar nada com isso. Então eu nunca acreditei nessa ideia e eu já trabalhei também na operadora, né? Telecom aí, muito grande inclusive, né? A Embratel, depois foi absorvida aí pelo CNPJ da Claro. E eu sei que, né, que tinha aquela espécie de monitoramento passivo quanto às conexões, e eles sabem sim, o operador eles sabem onde a pessoa entra, talvez não sabe onde sai, mas sabe se começa a conexão, muitas vezes até a tarde, porque a rede ela começa a ser meio que comprometida, né? Dependendo do tráfego de dados. E isso aí, só que não é divulgado e até mesmo as empresas não falam, até por questão que tem aquela, como é que eu chamo? É uma fidelidade com o cliente, né? Se o cliente souber que está sendo monitorado, Confidencialidade. tem a ilusão de que não está, né? Sim. As pessoas acham que usa o WhatsApp, usa o Instagram, Google, a Microsoft, as pessoas têm a ilusão que é de graça, né? Mas a gente sabe que não. Nunca. Mas enfim, só resumindo isso, eu né, aproveito aí para parabenizar, porque o que a gente escuta é o contrário disso. Obrigado. E eu já tinha ideia realmente de que não é, de que a gente, na verdade, não existe o anonimato. A grande verdade é essa, alguém sabe de onde a gente está partindo e ou para onde, qual é a nossa saída, né? Sim. Então isso é muito interessante, esse seu esclarecimento aí, tem muita cara nessa situação aí. Obrigado. O que acontece, gente? O que ele está falando ali? O provedor de internet, tá? Quando a gente pensa de internet, a gente fala que a gente pensa que é uma coisa meio mágica, né? Conecta num lado, conecta no outro. A Vivo, TIM, Embratel, qualquer empresa dessa, cara, eles são nada mais que um hub gigante com um monte de switch. Tá? E roteadores, um monte de coisa. Mas o que é isso? Quando a gente fala de roteador, galera, roteador não é o que você tem na sua casa, tá? Aquilo que você tem na sua casa é um access point. Ele roteia a internet. Ele até tem um roteador muito simples. Mas o que esse roteador faz? Ele faz o cálculo de rotas. Então, ele pega o seu pacote de dados, embrulha aquilo ali em outro pacote e manda para outro servidor, que manda para outro, que vai mandando entre roteadores que fazem essas rotas até que ele chegue no destino final. Que seja, por exemplo, o servidor do Teams que a gente está usando agora. Então, basicamente, de maneira muito porca, eu posso pedir o Paulo para explicar isso para vocês depois, é isso que ele faz. Tá? Um hub de internet gigante, uma Vivo, uma TIM, não tem um duende mágico lá dentro que faz a coisa acontecer. Cara, a internet nada mais é do que um cabo de fibra ótica que está atravessando o mundo inteiro, conectando várias máquinas. E essas máquinas conectadas, conversando entre si, igual os meninos falaram na última aula, compõem o que a gente chama de internet. Tá? E o dono desses roteadores, desses switches, de tudo mais, sabe onde esse tráfego está passando. Simples assim. Isso aí não tem jeito. Tá? E existem ferramentas que você consegue ver o que as outras pessoas estão acessando dentro da sua casa. Exemplo, uma ferramenta extremamente famosa que o Paulo dá muito curso dessa ferramenta, que é fantástico, recomendo. Chama-se Wireshark. Quem é da área já ouviu falar nesse programa, que é totalmente gratuito, que é fantástico, que ele se conecta na sua rede Wi-Fi
e ele começa a capturar os tráfegos de dados em todos os computadores que estão conversando dentro da mesma rede que você está, no Wi-Fi de sua casa, por exemplo. Tá? E dá para colocar o Wireshark na Vivo. Quem aqui já ouviu falar que fulano ou ciclano, vamos, sei lá, o Xandão, estou usando de exemplo. Xandão, se você estiver vendo isso aqui, não bloqueei minhas contas não. O que acontece? Esse cara, ele, um monte lá de juízes, eles podem assinar para que se quebre o sigilo telefônico de alguma pessoa. Vocês já ouviram falar isso? Que vai lá e a polícia consegue escutar as gravações que a pessoa está fazendo, as ligações? Gente, vou contar para vocês uma coisa. Quem já usou 3G, 4G, 5G, já percebeu que às vezes se a internet cai, o telefone não funciona para ligar também? Porque hoje, as ligações nos telefones que usam essas tecnologias mais novas, elas são pacote de rede, tá? É internet. Seu telefone não liga por ligação há muitos anos, é VoIP. Então, aquela pessoa que fala que a ligação do WhatsApp é muito pior do que a da Vivo, tá panguando, porque é VoIP no final do dia do mesmo jeito. Só muda o dono do servidor. Tá? E aí, se um é melhor que o outro, não sei dizer. O que acontece? Como é que a polícia grava essas ligações? Eles vão lá e espetam um Wireshark na Vivo e grava todos os pacotes com o endereço de IP do seu telefone. É isso, o Wireshark, você consegue gravar a chamada com ele. Tá? Não estou ensinando ninguém a fazer coisa errada, mas dá. E é assim que eles fazem. Então, o que acontece? Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, tal, isso pode ser, sim, estar sendo visto. Não significa que esteja. Tá? A melhor defesa contra um ataque cibernético desse tipo de coisa de privacidade é você ser um Zé Ninguém. A verdade é essa. No final do dia, quem é que está interessado em saber o que o Vitor está falando no telefone? Aqui. Oi, acho que o Tim está morrendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Arô? Arô, 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 arô. Estão me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Beleza. Achei que eu tinha morrido. Até assustei. Então, gente, vocês viram que eu comecei a falar mal da Vivo, fala que as operadoras te escutam, o negócio parou de funcionar aqui, né? Brincadeiras à parte, dá para rastrear, tá? O servidor sabe quem está mandando as informações para ele. Então, todo mundo sabe, gente. É por isso que eu falei na última aula e falo de novo. A gente está aprendendo pentest aqui, mas é pentest. Pentest e hackear as coisas tem diferença, porque pentest você tem autorização. Não achem que vocês vão sair fazendo as coisas mundo afora e ninguém vai saber, porque vai. Tá? Então, é questão de tempo. Fato é esse. Diga, Di. Ele está com a mão levantada ali, mas acho que ele não quer falar nada. Ou parou de funcionar o áudio. Diga, Guilherme. Vocês estão me ouvindo mesmo, gente? Arô? Guilherme, você levantou a mão? Pode falar. Eu não estou ouvindo nada. Pera aí, gente, eu não estou ouvindo vocês. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, agora foi. Vocês estavam falando, na hora que o Teams caiu aqui, ele saiu da mesa de áudio aqui e desconfigurou. Agora eu estou te ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Eu tenho uma dúvida com relação à interceptação telefônica Uhum. por exemplo, da diferença de telefone, link para o WhatsApp. Uhum. A ideia que eu tenho é que a interceptação de WhatsApp de mensagem é possível, mas a de áudio não seria possível. Ou tudo é possível. Cara, aí depende. Tá? Aí vira aquela história de, né? Então, papel alumínio na cabeça, como dizem os americanos, né?
Ai, meu Deus, eu passo cada ridículo. O que acontece, gente? O WhatsApp, ele diz que ele usa um sistema de criptografia ponta a ponta. O que seria essa criptografia ponta a ponta? Quando o seu telefone envia uma mensagem, ele criptografa ela e envia. Então, quando ela passa pelo servidor do WhatsApp, essa mensagem está criptografada e ela é descriptografada do outro lado quando ela chega no telefone da pessoa que está recebendo, né? E quando ele te manda a mensagem, é a mesma história. Então, em teoria, a mensagem está criptografada dos dois lados e o Facebook não tem acesso a ela, tá? Sendo assim, pacotes de mensagem, vídeo, né, áudio, fotos, etc., também estariam protegidos. Não sei te falar se na vida real é isso que acontece. Eu não tenho como dizer. Acredito que sim, tá? Mas certeza eu não tenho. Mas a gente teria que ver como é que funciona mesmo. Dá para fazer engenharia reversa no aplicativo do WhatsApp e olhar se ele realmente criptografa as coisas antes de enviar, tá? Alguém tiver interessado em pegar essa bomba aí com as duas mãos. Diga, Adi. Bom, assim, né, onde eu atuo, né, com o que eu atuo, eu posso dizer com propriedade. O problema se trata de lei, né, para solicitação de informação quanto a esses dados aí, né? Sim. Ligações, mensagens e tal. Então, as empresas eles vão responder se é legal responder ou não. Só que, na verdade, a alegação das empresas de tecnologia é de que eles não colhem essas informações, que eles não conhecem o teor das conversas. Sim. Só que a gente, né, estudante de tecnologia, em contrapartida, sabe que não é verdade. Inclusive, teve um vazamento de informação de que, né, automaticamente, o banco de dados aí de conversas, né, as conversas são fechadas e enviadas para o Google Drive, quase que de forma automática. E que a chave de descriptografia, a própria Google tinha acesso e ela, dessa forma, ela tinha acesso ao teor das conversas. Cara, então, aí eu não sei. E fala que eles falam que não tem, que não sabe, não tem conhecimento e não fornecem legalmente, entendeu? Então assim, ó, cara, o que acontece? Se o Facebook, que é o dono do WhatsApp, tá falando especificamente desse produto, se ele realmente cumprir o que ele fala de ter a criptografia ponta a ponta, não tem como. Ponto. Tá? Impossível. Se ele cumprir com essa promessa. Se ele cumpre, eu não sei, não tem como falar, e aí só Deus. Fechou? Gente, alguma outra dúvida, alguma coisa que vocês querem falar, comentar, falar mal dos outros? Vitor, só saber aí como é que está aí o andamento do curso, né? Você já tem assim uma ideia de valores, de horário, como é que vai ser a sistemática? Cara, então, a gente fechou isso hoje, tá? Tá fechando os últimos detalhezinhos, semana que vem já sai tudo. Valor, duração, forma de pagamento e as outras coisas, tá? Só estão montando uma grafia mesmo agora do material, mas isso foi fechado tudo hoje. Então, graças a Deus vai sair. Não ficou caro não, tá? Eu não tenho valor aqui para te falar, porque senão a gente falaria, porque eu não gosto desse de suspense não, mas eu não sei, mas eu sei que não ficou caro não. Ficou assim, em vista das médias, ficou muito mais barato. E a ideia assim, é quantas vezes por semana? Cara, então, a ideia que eu combinei com os meninos foi o seguinte, a gente vai ter 2 aulas ao vivo por semana, tá? Aula mesmo, conteúdo e tal, bonitinho. E essa aula vai ficar gravada para o pessoal ao longo da semana, assim como a gente vai passar os exercícios, os labs. E aí, no sábado, para quem quiser ou que não pôde participar da aula ao vivo durante a semana, a gente vai ter uma aula ao vivo para tirar dúvida. Então, essa aula não vai ser conteúdo, é para quem fez o lab e às vezes ficou com alguma dúvida durante a semana, ou quem teve que ver a aula gravada porque não conseguiu fazer ela online, tem essa terceira oportunidade de tirar suas dúvidas ao vivo, tá? Porque, cara, eu entendo que aprender as coisas com aula gravada é uma bosta. Então, eu bati o pé para que fosse feito desse jeito. Então, aí, em teoria, a gente, né, facilita muito o problema. Agora, se o cara não conseguiu fazer a aula ao vivo nos 2 dias da semana e não conseguiu comparecer a aula ao vivo, aí vai ter que mandar mensagem no WhatsApp, a gente vê o que faz. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa, gente? Agora eu tô por conta.
Ô, gente, eu sou carente. Deixa eu parar a gravação ali. Deixa eu parar a gravação, porque quando chega nesse ponto assim, todo mundo já sabe que aí começa a conversar fiado demais. Aí eu já vou logo tirar aqui a gravação, tá? Gente, eu não prometo que eu posto essa gravação para vocês.